Com o Grêmio, hein? O Grêmio tomou 4-0 do Bahia, tomou uma roda, senhor Luiz Mário. Cara, o Grêmio fez, eu acho que foi a pior partida do Campeonato Brasileiro. Esse ano o Grêmio não se encontrou, praticamente todos os jogadores muito abaixo do esperado e é preocupante, né? É preocupante porque você vê um Grêmio que quando perde um, dois jogadores, como cai, principalmente a parte técnica do Grêmio cai muito, né? A ausência do Arthur, que todo mundo está falando, o Arthur não jogou, o Grêmio não andou. E realmente é verdade, o Grêmio não conseguiu sair de trás com a bola com qualidade. Com a ausência do Arthur, realmente o Grêmio sentiu muita falta. E não foi só o Arthur, né? Pavon continua não rendendo. É um jogador que taticamente ele é muito útil, mas por ele ser atacante, ele precisa de algo mais, né? É um jogador que precisa melhorar, principalmente atacando o adversário. E aí o Grêmio realmente fez uma partida muito abaixo do esperado. Bruno Soares, um atropelo na Fonte Nova ontem, Bruno. Cara, o Grêmio foi mais do mesmo do que vinha sendo antes da chegada do Arthur, né? Eu acho que o Grêmio é um time com o Arthur e é outro time totalmente diferente sem o Arthur. Ontem, quando no pré-jogo ainda da Band, né, eu comentei o jogo aqui na Bandeirantes, o Marcão me perguntou o que eu esperava da partida. Eu fui muito honesto ao dizer que se o Grêmio empatasse o jogo, eu estaria muito contente. Porque da maneira como o Grêmio estava escalado, e eu não acho que seja culpa do Mano, eu acho que é muito fácil a gente culpar o treinador numa derrota, quando o time não rende, mas ontem o Grêmio estava muito desfalcado. Então quando a gente recebeu as informações que o Grêmio não teria o Arthur, não teria o Alisson, né, o Dodi estava suspenso, até o André Henrique, que no segundo tempo costuma ser uma peça interessante, também ficou fora pelo nascimento do filho, ali a gente já começou a ver que o Grêmio teria dificuldades. Eu não achei que a estratégia pensada pelo Mano tenha sido equivocada, pelo contrário, o Bahia tem bons jogadores, o G. Lucas toma conta do meio campo, o Grêmio foi marcar, foi se defender, colocou o Aravena porque tem uma capacidade maior de marcação do que o Amuso, para ter mais força no contra-ataque também, só que a estratégia foi por água abaixo quando o Grêmio toma um gol muito cedo, e o Grêmio não estava recuado. Eu vi muita gente falando nas redes sociais que o Grêmio estava muito recuado. Quando o Grêmio toma o gol, pelo contrário, o Grêmio estava com a bola, o Grêmio tinha um lateral, as linhas estavam altas, e o Grêmio erra, não consegue a recuperação, toma o gol, se desestabiliza e vem o segundo gol. Eu achei que faltou postura do time do Grêmio ontem também, no sentido de mais pegada, aguerrimento, disputa. O Mano trouxe um dado na entrevista coletiva que o Grêmio perdeu 60 disputas ontem. Então, quando tu não consegue igualar tecnicamente, que era o caso ontem pelos desfalques, tu tem que igualar na disputa. E o Grêmio não conseguiu nem nesse contexto. Então o Grêmio mereceu, infelizmente, e eu não posso deixar de dizer aqui, embora o Kahneman seja um grande ídolo, todos nós gremistas amamos o Kahneman, e acho que ele vinha jogando muito bem aqui, eu cansei de elogiar ele no programa recentemente, mas ontem ele fez uma partida muito ruim, achei que ele comprometeu, né? Foram pelo menos 3 erros assim graves no jogo, mas não é por isso que eu vou aqui dizer que o Kahneman não serve, que o Kahneman é ex-jogador, que ele tem que sair do time. Ontem ele foi mal, tenho certeza que ele sabe disso também, e o Grêmio infelizmente mereceu perder. Galera. Magrão, por que tantos erros apresentados pelo Grêmio ontem? Do meu ponto de vista, o Grêmio, que do meio da temporada para cá, tinha algumas dificuldades porque jogava com 2 volantes de mobilidade. Tá? Acho que se não me engano era Dodi e Edenilson. E não tinha uma consistência firme no meio campo. Com a entrada do Cuejar e a chegada do Arthur, não quero especificar, falar de nomes, mas de posicionamento em campo. Com o Cuejar e com o Arthur, ou com o Noriega e o Arthur, tu tem uma consistência do primeiro volante que defensivo, que segura ali a frente da zaga, e um volante com mobilidade, que retém essa bola, que faz o time jogar. Ontem, principalmente especial ontem, não é uma crítica, concordo, não dá para criticar o treinador com tantos falsos que teve ontem. Mas jogar com 2 volantes de contenção contra o Bahia é chamar muito o Bahia para o teu campo. Então iniciou assim, por vezes você via o Cuejar, não sabia quem saía para adiantar um pouco mais para marcar ou para dar uma opção de jogo, o Cuejar ou o Noriega. E o Edenilson hoje, apesar de eu achar ele um grande jogador, ele não é um cara que segura a bola. Ele é um cara que ataca espaço o tempo todo. Ele não tem essa bola do contato de querer a bola e querer jogar. Ele quer sempre atacar o espaço para infiltrar na área, vem fazendo gols. Eu acho que essa postura muito defensiva no início, depois a perda do Marcos Rocha, ela foi... E aí entrou mais um lateral, mais de contenção. E aí o time ficou muito atrás e deu o que o Bahia queria. E como falou, o Bruno bem falou, o Gianluca tomou conta do meio.
Se vocês não sabem, o Gianluca estava assinado o empréstimo com o Internacional. Eu lembro. E o Santos, eu estava na época, era o jogador que eu queria para substituir o Arangues naquele Joga momento. muito. Joga demais. Ele faz várias funções em campo, não só de segundo volante, outras funções em campo. Só que ontem não tinha muito o que fazer, eu acho, Magrão. Desculpa, Luiz Mário. Pode ir. Só porque o Magrão pegou o ponto. Eu concordo plenamente contigo que jogar com Cuejar e Noriega fica travada a saída de bola, né? Nenhum dos dois tem posse ou infiltra. Só que ontem eu não sei se ele tinha outra coisa para fazer pelos desfalques, né? Eu acho que tem uma questão no Grêmio que eu já identifiquei em outros jogos, que é o Grêmio é um time que recupera mal. Se o Grêmio não mata a marcação na origem, quando a jogada se desenvolve, no momento que você precisa recuperar, ou seja, matar a jogada numa segunda, numa terceira, numa quarta instância, no quarto momento o Grêmio não sabe fazer. Pode pegar os lances do jogo. O Grêmio está sempre correndo atrás de uma jogada que já foi feita. As jogadas do Bahia já foram feitas. A jogada já aconteceu. Então tu tem ali o último momento para poder bloquear. O Grêmio não sabe fazer isso. O Grêmio recupera mal a marcação. Eu acho que tem um ponto que o Bruno tocou, gente, que é um ponto bem a se analisar mesmo, tá? Quando o Mano Menezes, e óbvio que eu não contei, mas o Mano tem um scout, aponta que foram 60 duelos perdidos, isso é de uma gravidade enorme. É um time que não compete. Uns 60 duelos é muita coisa. E com o time que entra pra marcar, né? Isso, Foi um time que entrou pra marcar. Entrou para fazer isso e não Pra fez. fazer isso, né? Eu Mas achei me chamou a atenção muito, também, muito Luiz. leve, né? Me chamou a atenção a entrevista do Marlon depois do jogo. Porque o Marlon, ele atesta ali qual era o grande risco de quem enfrenta o Bahia, principalmente na Fonte Nova. Linhas altas contra um time que explora muito bem os flancos contra... Gente, era um risco assumido pelo Grêmio. E o Bahia, dentro de casa, ele é muito forte. Pode ver os números do Bahia. O Bahia raramente empatou em casa. Então, o Grêmio sabia que ia pegar um time muito forte, um time de qualidade, bem treinado pelo Rogério Ceni. Só que assim, a gente tem que falar também que o Grêmio, na criação de jogadas, é muito pobre. Né? Principalmente com a saída do Willian, que o Willian tinha melhorado esse lado ofensivo do Grêmio. Com o Alisson. Com o Alisson, e a saída do Willian também fez muito. O Grêmio sentiu muita falta, principalmente na criação. E aí eu concordo com o Bruno também. O Mano, a culpa do Mano é mínima, porque ele perde muito jogador. O Grêmio não tem uma sequência com o mesmo time, 4 jogos, né? Que é importante ele criar uma casca ali para dar a sequência do campeonato. Então o Grêmio perde muitos jogadores importantes e tem essa dificuldade. Mas aí, quando tu se perde, desculpa, gente, quando tu perde muito jogador, pelo menos mantém o teu sistema. Eu entendo que não tinha ali, mas de repente, não sei, não sou treinador, mas traz o Denilson para um segundo homem meio campo, mantém o mesmo modelo de jogo com o primeiro volante fixo e um segundo que saia para o jogo. Concordo que perde muito com o Willian. Pelo esquema de jogo do Mano, foi assim no Inter também, quando que tinha o Wanderson, que era essa válvula de escape, trazia todo o time, e aí em alguns momentos, quando o Grêmio esboçou uma reação no campeonato, foi com o Alisson, e depois vinha sendo com o Willian. Esse faz parte do DNA do Mano. Mas aí, né, Magrão, tem aquilo de novo que o Bruno falou. Se tu tem desfalque, tu não tem o Willian, tu não tem Arthur, tu não tem, pra mim o Grêmio, Alisson. Os dois de beirada tu não mal. tem, na maior parte do jogo, a gente minimiza às vezes, porque o lateral, pô, não, é uma liderança dentro de campo, muito importante. Tu não tem, na maior parte do jogo, Marcos Rocha. Tu não tem, basicamente, só tem o Carlos Vinícius ali, os reforços que foram trazidos para qualificar o time. Beleza, tu já tem um déficit, já tem uma perda. Gente, segundo pensamento, galera, olha só, o jogo vai se dificultar, a gente tá muito mais próximo de ser o Grêmio antigo do que o Grêmio novo, aí tem o que o Bruno falou, iguala, minimiza, compete, Perfeito. Vai na competitividade, Perfeito. aí tu vai pra dividida, aí tu vai pra vencer, mesmo com os desfalques, né, eu acho que isso aí contaram, parte tática, parte técnica, beleza, mas na mentalidade do jogo, 60 duelos perdidos independem, né, dos desfalques. Aí tu iguala Sem dúvida. na hora da Eu competição. acho que gerou um desânimo, Gama, sabe por quê? Eles já viveram isso várias vezes, assim. Tem um jogo que tu entra que tu sabe que tu é inferior ao teu adversário. E que tu precisa marcar prioritariamente e quem sabe tu vai fazer um gol, né? O Carlos Vinícius é um cara de área, tu tem uma oportunidade, tu faz um gol. E eu acho que o Grêmio entrou com esse pensamento, de marcar, de esperar o Bahia, primeiro administrar, para depois numa escapada fazer um gol. Só que quando tu toma um gol muito cedo, Não, e olha como tomou o a gol, estratégia vai por água E abaixo. aí que tu tá falando, Bruno, quem faz falta num jogo desse? O Marcos Rocha.
Sim, para dar calma pro time. Porque né? o treinador Muita de fora não falta de consegue gritar e consegue... E o Marcos Rocha é esse cara. Sim. Que vai acalmar o Gustavo, que vai acalmar os meninos do meio campo, da frente. Esse jogador é importante. Essa liderança em campo, ela é meio que escondida, não parece muito para a grande... Mas ele ali está o tempo todo motivando, falando. Então, essa perda dentro da partida do Marcos Rocha, ela foi fundamental para o placar ser tão elástico. Ocorreu no Grenal, né? E No outra Grenal coisa, ele foi fundamental outra para o coisa, Noriega. a gente falou muito em competir, né? O Grêmio não competiu, nada, zero. E aí não vamos falar um jogo que o Grêmio competiu e venceu, que achei que não fez uma grande partida, mas competiu contra o Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro, o Grêmio só competiu. Muita gente falou assim, o Grêmio fez uma grande partida. Não, o Grêmio não fez uma grande partida. Ele competiu, ele marcou bem, ele tomou a bola Se posicionou bem. Se posicionou bem. Flamengo tomou a bola também. Flamengo também. Ao contrário, o que foi o jogo contra o Bahia. O Grêmio assistiu o Bahia jogar. E aí aconteceu o que aconteceu. Tem uma coisa, Guimarães, que ela precisa ficar muito clara, e a torcida do Grêmio já se deu conta disso. O Grêmio, sem a maioria dos reforços, ele é isso. Isso. Tá? Que é aquele Grêmio que nós estávamos acostumados a ver lá no primeiro semestre. Principalmente o Arthur. Perfeito. Só tem o seguinte, com os reforços, se criou uma ilusão de que, bom, faltam 4, 5 reforços, o Grêmio vai conseguir manter o mesmo nível. Não vai conseguir. Não vai conseguir. E se não consegue manter o mesmo nível técnico, precisa compensar de alguma maneira. Eu vou ser muito realista com vocês. Perder para o Bahia na Fonte Nova, resultado absolutamente normal. O Bahia está lutando por vaga na Libertadores. Agora, perder da maneira como o Grêmio perdeu é que faz com que o torcedor esteja irritado. Que é sem competir, sem oferecer risco, sem agredir o adversário. É isso que incomoda o torcedor. Tem uma coisa, serve para Grêmio e para Inter. O torcedor do Grêmio e do Inter, eles estão em busca do próximo Agora Vai. O que é o próximo Agora Vai? É um pensamento mágico. Não, o próximo Agora Vai é o seguinte, ó. O Grêmio vence São Paulo, o Internacional venceu o Botafogo, né? Agora venceu o Sport, a gente vai falar sobre isso depois, né? E aí pensa, agora é o momento, agora vai deslanchar. E muita calma, tá? A gente ainda tá, sim, infelizmente, e a culpa, obviamente, é de quem planejou isso, diante, no mês de outubro, de duas equipes que não, no final do mês de outubro, que não são formadas. O Internacional tem um treinador novo, um esquema novo. O Grêmio tem jogadores novos que foram perdidos por lesão. Então, foi uma dinâmica conduzida ao longo do ano que atrapalhou a formação de uma equipe. Vamos esperar um pouquinho. A verdadeira atuação, ela talvez não seja nem a pior e nem a melhor. A gente não precipita. A gente entra numa média, né, para entender que o Grêmio sim sofre com os desfalques, embora... Brunão. Cara, a primeira coisa que a gente precisa esperar é o retorno do Arthur, né? Eu vou insistir que, pra mim, o time do Grêmio, ele muda. É claro que os reforços todos ajudaram muito, né? Por exemplo, tu ter o Marcos Rocha na lateral direita impede que tu improvise. Aliás, ontem eu não consegui entender porque o Mano, ao ter que tirar o Marcos Rocha, ele não colocou o João Lucas. Mas eu imagino que seja uma questão física. Não que o João Lucas fosse fazer alguma grande diferença, mas era o cara da posição, né? O Gustavo Martins ali, ele fica travado, não tem a característica, é normal, não posso nem criticar o zagueiro que está sendo improvisado. O Carlos Vinícius, para mim, faz muita diferença também, né? A retomada do bom futebol do Cuejar também ajudou o Grêmio muito. Acho o Noriega impecável como zagueiro, acho que como volante ele ainda precisa evoluir em alguns aspectos, mas gosto muito de ver ele como zagueiro. Mas mesmo assim, nada se compara ao Arthur. O Arthur é outro nível. O Arthur, ele como o Magrão estava dizendo, da importância desse cara na saída de bola. Ele aparece no pé do zagueiro para sair com a bola. Se ele entende que dá para acelerar, ele acelera o jogo, seja ele conduzindo ou acionando os pontas ou o meia. Se ele entende que tem que travar para o time ter um pouco da posse e parar de sofrer, ele trava, ele gira em cima da marcação, ele acha o passe. Então tudo para mim gira em torno do Arthur. Hoje dizer que o Grêmio é dependente do Arthur, eu acho que não é um exagero. Eu acho que o Arthur, ele é o dono do time do Grêmio. Eu acho que seriam os reforços, o Arthur faz parte disso. Eu reforço o Marcos Rocha pela questão da liderança, também acho um complemento, mas depositar, acho que até um pouquinho, o Bruno, de jogar uma responsabilidade no Arthur que talvez ele nem mereça, cara, ou não precise, sabe? Arthur dependência, tu diz? Eu acho que é legal dar uma tranquilidade pro Arthur.
Eu acho que lá dentro ele sabe disso, que, pô, comigo Mas é que a é a bola sai realidade melhor. que se apresentou. Claro, Tipo, eu concordaria contigo se eu estivesse dizendo isso antes do Arthur jogar. Mas eu acho que tem mais complementos. Tu falou do Carlos Vinícius, que eu acho que é um reforço. Eu acho o Marcos Rocha um reforço. Concordo com o Noriega na defesa. A questão é a saída de bola. Isso que é uma coisa que ontem inexistiu por completo, né? E que às vezes a gente via o Grêmio com dificuldade. O Arthur ele tem essa contribuição, mas eu acho sim que tem uns complementos assim que fazem falta. Eu fecho com o seguinte, gente, tá? Eu acho que o Grêmio, com a formação, seria muito difícil ganhar do Bahia ontem. Acho o Bahia superior ao Grêmio. Agora, não tendo essas coisas que a gente tá falando, gente, iguala no choque. Iguala na pegada. Sim. Eu fico pensando assim, ó, o Grêmio com todos os reforços, que foi o que tu disse, né? Todos os reforços à disposição ontem contra o Bahia, tendência já seria de derrota, né? Tendência também seria de derrota. Talvez um enfrentamento melhor, uma competitividade. Mais, claro. Com todos os reforços? Com o Ilha? Com todo mundo. Eu acho que era outro jogo. Era outro jogo. Mas ainda assim, tu tem que levar em consideração o que o Bahia está fazendo no campeonato. Com certeza. Mas é outro Bahia jogo. é bom time, Luiz. Bom time. Muito bom time, mas com o Ilha, com o Arthur, com todo mundo, o jogo ia ser extremamente equilibrado. Eu acho que o pensamento do Mano foi... O Bahia vinha de uma derrota no meio da semana, num clássico. Contra o Vitória. Seguramos um pouco, 10, 15 minutos nessa formação, um pouco mais defensiva, para deixar um pouco a torcida se irritar e aí sim jogar nesse erro. Mas não tinha essa peça, essa válvula de escape, que é o William, que é o Alisson. Porque por vezes o que o Pavon e o Christian Oliveira, quando está em campo, esses dois jogadores, eles entregam muito pro time. Entregam muito na parte tática de dedicação, mas ficam sem força lá na frente pro 1 contra 1. E para um jogo como esse contra o Bahia, tu precisa agredir um pouco. E lá, a gente fala no giro do futebol, machucar um pouco o adversário para saber que assim, não tô só aqui defensivo. Então ficou muito cômodo o jogo, confortável o jogo pro Bahia, com as linhas baixas. Será que essa linha baixa não foi porque o Bahia provocou isso também? Porque me pareceu que o Grêmio não conseguia. Agora a gente vamos subir um pouco o time, vamos tentar machucar o adversário, vamos tentar agredir o adversário. Agredir no sentido de incomodar, né? Sim. Agredir com a bola. Mas eu acho que o Grêmio não conseguiu fazer isso. Mesmo que o Grêmio quisesse fazer isso, não conseguiu diante de uma noite ruim, né? E diante dessa falta de competitividade, que para mim foi muito marcante no jogo de ontem. Gente, olha o que é o Grêmio corre atrás. É que o DNA de Grêmio e Inter é competir. Quando a gente é contratado pelo Inter e pelo Grêmio, você pode jogar em São Paulo, Rio de Janeiro, tu sabe que você vai ter que competir aqui. Tu pode às vezes não jogar tão bem, ou você vai ter que competir. E eu acho que foi muito emblemático o Mano falar de perda de 60 duelos uma equipe como o Grêmio. Pode faltar técnica, mas competir, as equipes do Sul, isso